Olá, eu sou o Gustavo Lima, do Departamento de Serviços Técnicos, e hoje nós vamos abordar um assunto sobre a importância da ambiência na produção animal, principalmente em fases como a maternidade, ou a fase de lactação, e a fase de terminação. Então, nós trataremos dessas duas fases no entendimento que nós temos aí uma grande importância em ambos os setores. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com a importância da ambiência como uma introdução, como parte aí de um roteiro que existe sobre o tema, e trabalharemos principalmente focado na lactação, estudando aí o efeito da temperatura sobre o desempenho de lactação. Principalmente em dados científicos ou dados que nos darão suporte para qualquer decisão aí a nível de produção animal ou a nível de mercado. Então, o primeiro ponto importante que nós temos que entender do efeito da temperatura sobre o desempenho zootécnico é que existe um impacto muito importante da temperatura sobre o consumo de energia metabolizável em megajoules por dia. Então, é sabido para toda a equipe técnica de campo que a temperatura, à medida que a temperatura aumenta, existe um grande impacto no consumo de ração em absoluto, em quilos por dia consumido pela fêmea. Além disso, existe um impacto, ou como resultado, existe um impacto nesse consumo de energia metabolizável. Então, nos diferentes trabalhos que existem aí a nível científico, variando, obviamente, o teor de energia das rações, vê-se que, ajustando para o consumo energético, existe um grande efeito, ou um grande prejuízo, e esse prejuízo é constante na maioria dos trabalhos em termos aí de consumo de energia metabolizável. Isso resulta que, para o GPD de leitegada, esse impacto também seja negativo. Então, em regiões com temperaturas mais elevadas, ou galpões com temperaturas mais elevadas, a queda do GPD da leitegada, e entenda como o GPD da leitegada por completo, então por isso que nós temos um universo aí de 1.500 gramas por dia, ou 3.500 gramas por dia, ou 3.000 gramas por dia. Então existe esse impacto muito expressivo no ganho de peso da leitegada. A conversão energética, que seria no slide a parte inferior do lado direito, nós temos a conversão energética, que nada mais é que o consumo em megajoules por quilograma de ganho de peso da leitegada. E vê-se que existe, na verdade, uma melhoria desse item de produção, dessa conversão energética. Então, você pode se perguntar por que isso ocorre. Ou, dentro dessa informação somente, nós vamos ter o critério em não climatizar, por exemplo, ou não controlar esse ambiente, porque em ambientes mais quentes, a conversão de leitegada é melhor. Porém, essa conversão de leitegada melhor, ela é fruto, na verdade, no slide na parte de perda de peso de fêmeas, ela é muito à custa da perda de peso da fêmea na lactação. Então, dentre toda a ciência envolvida na bioclimatologia, o efeito da temperatura é muito recorrente em toda a ciência, em todos os reportes, em todos os artigos, vamos pensar assim. Então, existe uma perda clássica. À medida que a temperatura aumenta, a fêmea perde peso. Com isso, resulta que a formação folicular, a maturação folicular, o recrutamento folicular que ocorre na maternidade, vamos pensar no último terço de lactação,
ele seja prejudicado. Então, a magnitude de perda de peso da fêmea é maior em ambientes com temperatura mais elevada e a reprodução subsequente também é impactada. Então, de maneira geral, na lactação, em ambientes climatizados a nível de Brasil, nós temos que efeitos em ganho de peso de leitegada são efeitos tímidos. Então, o que o mercado reporta é em torno de 200 gramas ou 300 gramas de peso final aos 21 dias, que é um resultado importante, porém não tão diferenciado quando se compara maternidades climatizadas com maternidades não climatizadas, pelo fato da alta variação que existem nessas condições. Então, um grande exemplo seria o teor de nutrientes da dieta, a estrutura da granja propriamente dita, o manejo, o arraçoamento, etc., que, de uma certa forma, limita esse diferencial aí de peso final aos 21 dias. Porém, o que é muito constante ao longo do tempo, ou ao longo dos projetos que vêm sendo feitos aí a nível brasileiro, é o diferencial na parte reprodutiva, justamente com o aumento do nascido total no parto subsequente. Fato esse que é intimamente ou está totalmente ligado com a magnitude de perda de peso na maternidade. Então, em ambientes climatizados, a fêmea sofre menos, a magnitude de perda de peso é menor, com isso faz que o desgaste seja bem menor, resultando numa melhor reprodução no parto subsequente. Um outro ponto importante na questão de ambiência, que vai, obviamente, impactar o sistema produtivo como um todo, é o setor de terminação. O setor de terminação, ele é muito focado em toda a produção, isso aí em qualquer lugar do mundo, porque o perfil de custo é proporcional a nível mundial. Então, na terminação é onde nós temos aí o maior custo de dietas, por exemplo, ou o maior custo total de produção está embutido no setor de terminação. E isso faz com que volte-se um pouco os olhos aí para o futuro, ou para o médio prazo, na verdade, sobre as climatizações de terminação. Então, veja que na foto nós temos 2 galpões com níveis tecnológicos, com o mesmo nível tecnológico, vamos dizer assim. Então, comedouros inox, piso ripado, etc. Além disso, telha isotérmica, etc. Porém, um funcionando em ventilação em túnel ou ventilação mecânica. Se vocês observarem, existe aqui 6 exaustores funcionando no sistema de túnel. E aqui, na foto de baixo, nós temos aí mais ou menos um galpão padrão, porém com exaustores de teto e cortina automática funcionando aí só na ventilação natural. Então, esse é o cenário que nós vamos discutir subsequentemente os resultados. O único resultado que nós temos uma grande confiança em discutir, que é um resultado científico, porém em condições de campo, é um resultado aí, um trabalho da Universidade de Iowa, onde ela comparou galpões de ventilação natural e ventilação em túnel em todos os itens de produção importante, desde o consumo de ração total até a mortalidade e refugagem. Então, vê-se que existem alguns benefícios muito importantes quando se trata aí da ventilação ou do controle de ambiente do setor de terminação. Um deles é os dias de alojamento, em um cenário aí que nós temos uma meta de peso de abate, que vai refletir no gerenciamento dos dias de alojamento. Então, se você pensar em termos de ganho de peso, que é o item
peso final e ganho de peso na fase, vê-se que existe um grande benefício quando essa ventilação é forçada ou a ventilação é mecânica em túnel de vento, com controle de ambiente. Isso faz com que os dias de alojamento foram aí em torno de 2 dias a menos, que impacta muito a conversão alimentar. Então, o valor agregado em conversão alimentar, ele é em torno aí de 4% a menos, vindo do maior ganho de peso, que impacta os dias de alojamento, e o consumo de ração total da terminação, ele reduz em função dessas características melhoradas no sistema de produção. Então, vê-se que existe um grande benefício em conversão, e vê-se também que existe um grande benefício em refugagem. Então, a refugagem também foi em torno de 34% a menos em ambientes totalmente climatizados. Então, existe sim um benefício em termos de ventilação mecânica ou túnel de vento no setor de terminação. Em nossa realidade, nada mais é que uma análise econômica. Então, hoje o que passa é que todo o sistema de produção ele vai fazer um balanço econômico entre o benefício da climatização ou da ventilação mecânica contra a ventilação natural na terminação, vai converter esse valor num custo fixo por metro quadrado de instalação e vai fazer o diferencial econômico anual para o projeto se pagar. Então, no Brasil, existem alguns galpões climatizados com bons resultados, porém, a incidência ou a frequência de aumento desses projetos ela está bem mais reduzida do que o setor de lactação. Então, essa é a parte introdutória da nossa série de vídeos e, futuramente, nós vamos tratar de assuntos específicos de ambiência, porque esse assunto de ambiência é um assunto que é latente em nosso mercado e é uma das últimas fronteiras aí na produção animal ou na evolução aí da nossa suinocultura. Muito obrigado e vejo todos aí nos próximos vídeos.